Outro cientista, então, que nós podemos dizer, né, que foi um contribuidor para o descobrimento do elétron foi Goldstein. Na verdade, ele fez um experimento, né, um pouco modificado, digamos, do experimento realizado por Crookes, onde, no caso, ele gostaria de analisar, né, se haveria possibilidade, por exemplo, de se produzirem radiações, também assim como Crookes observou, né, entre aspas, né, essa luminescência, emitidas então pelo ânodo, né? Será que era somente o cátodo que emitia, né, esse tipo de luminescência, ou o ânodo também seria capaz, né, de emitir algum tipo de radiação ou partícula? Como que funcionou então o experimento, né, e o equipamento formulado ali por Goldstein? Então, como vocês podem ver, né, ele é feito de uma ampola de vidro, tá? Onde agora nós temos o ânodo, né, na parte mais ali à esquerda, né? No meio, vocês têm o cátodo, na forma de uma placa perfurada, e bem à direita, vocês têm uma placa fluorescente, que era para identificar caso algum tipo, né, de partícula ou radiação fosse emitida. Quando o vácuo era ligado, né, e também o gerador de alta voltagem, e as duas placas elas ficavam carregadas, né, como a gente sabe, o ânodo positivo e o cátodo negativo, ele observava a mesma coisa que Crookes, né, que era a formação dos raios catódicos, ou seja, né, aquela luminescência que saía do cátodo em direção ao ânodo. Mas ao mesmo tempo, quando ele fez esse experimento, ele observou, né, que houve também a emissão, digamos assim, de algum tipo, né, de raio, digamos, né, do ânodo em direção ao cátodo, porque a placa fluorescente bem à direita ela brilhava, né? Então ele chamou esse tipo de radiação que saía do ânodo em direção ao cátodo, que seria algo com uma velocidade alta, né? De raios anódicos, então, né? Ou raios canais. Nesse caso dos raios anódicos, a velocidade deles era bem inferior aos raios catódicos, né? Ou seja, seria algo, por exemplo, mais pesado. A princípio, ele achou que era uma radiação positiva, né? Porque justamente ela era formada no ânodo, né? Então, e o ânodo é positivo. Mas depois ele, né, observou, digamos que poderia se tratar de íons, né? Íons positivos. No caso dele, né, ele achava, por exemplo, que esses íons positivos, eles saíam exatamente do ânodo, né, eles, como se eles tivessem sido arrancados do ânodo, essas partículas positivas, tá? Mas, na verdade, não era isso que acontecia, né, o que acontecia era que os elétrons ali, que é o que forma, né, os raios catódicos, digamos assim, eles colidiam, né, digamos, com uma alta velocidade nas partículas do gás que ainda tinha dentro, né, do recipiente, né, e na verdade ionizavam o gás. Então, grande parte, né, desses raios, eles eram formados, na verdade, por partículas ionizadas do gás, né, e não do ânodo. Mas a questão é que ele achava que eram íons positivos. Algumas bibliografias falam que ele foi o descobridor do próton por causa disso, né? Porque ele foi o primeiro a evidenciar essas partículas positivas. Mas a gente não considera isso verdade justamente porque ele não afirmou que eram, né? Por exemplo, uma partícula universal, como o Rutherford comentou, né? E nem mesmo que era uma única partícula, ele achava que eram íons, na verdade, né? Então, não ficou bem certa, digamos assim, a teoria dele a respeito disso, né? Então, acho que não seria correto, né, nós afirmarmos que ele foi o descobridor do próton, tá? Mas para nós aqui, uma contribuição importante dele foi com relação ao equipamento. Então, nessa questão do cátodo, o cátodo ele é perfurado. O que isso resulta para nós aqui, né? Nos experimentos realizados por Crookes, né, com os raios catódicos, o ânodo lá e o cátodo, eles eram placas metálicas normais, né?
E no caso, essa questão de perfurar o cátodo, né, faz com que você, por exemplo, concentre essa luminescência ou essa radiação, né, para que ela seja emitida por dentro de um furo, né? Então você está concentrando ela numa determinada região. E isso é claro que resulta, né, naquela questão da análise da permeabilidade, por exemplo, da partícula, né, em algum material, e também para que você visualize melhor, né, lá na extremidade fluorescente se houve a emissão da partícula ou não. Então essa ideia de perfurar, por exemplo, né, o ânodo, que foi o que depois, né, o que Thomson fez, né, surgiu desse experimento de Goldstein, né, que foi, no caso, referente a raios anódicos. Então, vejo que todos esses, eles contribuíram de alguma forma, né, mesmo que não diretamente para esse descobrimento, então, do elétron. E, finalmente, né, nós temos, então, né, Thomson como aquele, né, que evidenciou, de fato, os elétrons, tá? Então, no próximo vídeo da aula complementar, né, aula complementar número 2 dessa aula, eu explico melhor como foi o experimento do Thomson, né, mas ele foi aquele que verificou, então, não somente, né, a influência da parte magnética, né, de um campo magnético sobre esses raios, como tinha sido feito por Plucker, mas ele também conseguiu, né, avaliar a influência de campos elétricos sobre esses raios, o que ainda não tinha sido conseguido, né, até aquele momento. Ele conseguiu também, por exemplo, determinar ali a questão da razão da carga e da massa da partícula, né, que foi o que determinou, digamos assim, né, de que era uma partícula pequena e muito menor do que o átomo, né, e contribuiu para que ele concluísse que eram partículas, então, universais. Ele também analisou, né, isso para diferentes materiais e gases, né, o que também contribuiu para que ele concluísse que era uma partícula universal, porque isso aconteceu em todos os experimentos, né, para qualquer material de cátodo utilizado ou qualquer gás que ele colocasse dentro do equipamento, né. Então vejam que na verdade ele pegou, né, de certa forma, várias contribuições desses anteriores, né, para conseguir, então, atingir, digamos, o seu objetivo ali, né, e descobrir essa primeira partícula subatômica. Então, não deixem de ver o próximo vídeo, né, da próxima aula complementar, que é referente exclusivamente ao experimento que foi realizado por Thomson.